em uma história épica e envolvente, que penetrará nos corações mais endurecidos com uma mensagem profunda e arrepiante. Prepare-se para uma narrativa intensa que mistura o horror da guerra, a manipulação daqueles que estão no poder e o sofrimento das almas mais inocentes. No ano de 2098, o mundo era um campo de ruínas. As cidades, antes grandiosas, estavam agora envoltas em escombros e silêncio. Na capital de um império sombrio, os líderes do mundo se reuniam em uma sala opulenta. Com sorrisos frios nos rostos e o tilintar de copos de cristal, planejavam um futuro. Um futuro de destruição e dominação. Ali, no topo da cadeia de poder, estava o Senhor da Guerra, uma figura envelhecida com um rosto petrificado pelo tempo e pelas decisões desumanas. Seu nome real havia sido esquecido, substituído por títulos e mitos. Ele manipulava os exércitos como peças em um tabuleiro de xadrez, sem jamais se importar com os jovens que caíam no campo de batalha. Para ele, a guerra não era apenas uma necessidade, mas um negócio lucrativo, algo que mantinha as engrenagens da economia girando. Do lado de fora dessa sala dourada, um jovem chamado Thomas, de apenas 18 anos, recebia seu uniforme recém-cozido, com uma insígnia brilhante e um capacete metálico que refletia o céu sombrio. Ele fora recrutado como tantos outros. Prometeram-lhe um futuro glorioso, uma vitória que traria honra e respeito. Mas no fundo, ele sabia que estava sendo jogado em uma guerra que não compreendia. Ele havia perdido amigos e irmãos para essa mesma luta. Os corpos dos inocentes eram empilhados, e cada vez mais jovens eram enviados para lutar em batalhas que não eram suas. A caminho do front, Thomas lembrou-se das palavras dos líderes. A guerra é necessária. Ela gera empregos. Ela avança a tecnologia. Mas enquanto ele via as máquinas de guerra e as armas mortíferas ao seu redor, tudo o que sentia era desespero. Ele pensava nas crianças que, como ele, haviam sido arrancadas de suas famílias. Crianças que não mais brincavam, mas empunhavam fuzis. Era isso que o futuro reservara para eles? Um mundo onde a vida era descartável e o lucro a única divindade? Durante os combates, a visão de destruição era estarrecedora. Casas viraram cinzas. Cidades inteiras desmoronaram como castelos de cartas. O ar estava pesado com o cheiro de pólvora e morte. Thomas, ao lado de outros jovens soldados, aguardava o próximo ataque, ferido, faminto, congelando no frio da noite. Eles não eram nada além de peões em um jogo perverso, enquanto os líderes estavam longe, em suas luxuosas mansões, inventando novos jogos de guerra. À distância, nas salas do poder, aqueles homens velhos planejavam a próxima jogada, indiferentes às vidas que estavam destruindo. Porém, a realidade mais cruel para Thomas era o vazio emocional com o qual os poderosos olhavam para o mundo. Cada explosão, cada prédio desmoronado, cada vida perdida era apenas mais um número em uma estatística que ajudava a controlar a superpopulação. Que belas cenas de destruição, diziam os generais enquanto observavam os mapas e relatórios das baixas. Tudo era parte de um plano maior. Cada guerra era uma oportunidade de lucrar mais, de vender mais armas, de manter o ciclo da economia bélica girando. E os jovens como Thomas eram apenas peças descartáveis nesse jogo cruel. Certa noite, enquanto estava no campo de batalha, Thomas teve um sonho perturbador. Ele viu uma criança caminhando sozinha entre os destroços. Seus olhos eram grandes e vazios. Suas mãos pequenas seguravam uma arma que parecia maior do que seu próprio corpo. O rosto da criança era o rosto de todas as crianças que haviam sido tragadas pela guerra. De repente, essa criança apontou a arma para ele. Mas antes de atirar, ela murmurou uma frase que ecoaria para sempre em sua mente. O Senhor da Guerra não gosta de crianças. Acordando suado e ofegante, Thomas percebeu a verdade. Eles não estavam lutando por um ideal, nem pela liberdade. Estavam lutando para satisfazer os caprichos de um sistema que alimentava a destruição e desprezava a vida. As crianças eram as primeiras a sofrer, as primeiras a serem sacrificadas no altar da guerra. O Senhor da Guerra não gostava de crianças, e quanto mais ele destruía o futuro delas, mais ele ganhava. Decidido a não ser mais uma marionete no jogo dos poderosos, Thomas reuniu seus companheiros e planejou uma revolta. Não contra o inimigo que estavam sendo forçados a combater, mas contra aqueles que os enviavam para morrer. Eles sabiam que era uma luta suicida, mas preferiam morrer com dignidade do que continuar sendo peões em uma guerra sem sentido. E assim a rebelião começou. Os jovens, aqueles que foram enviados para lutar e morrer, se levantaram contra o sistema que os escravizava.
E enquanto o senhor da guerra observava de longe com desprezo nos olhos, ele percebeu que sua era de poder estava chegando ao fim, porque finalmente as crianças haviam se levantado contra ele. Essa história carrega o peso da realidade da manipulação das massas pelos poderosos, enquanto reflete a essência sombria da canção original. A luta desesperada pela sobrevivência em meio à desumanização da guerra e o desprezo pela juventude é um eco sômbrio do que a humanidade é capaz de fazer quando o lucro e o poder são mais valiosos que a vida humana. In the shadows where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way.